Dos últimos 2 anos para cá, uma figura se tornou conhecida nas redes de direita. O capitão Derrite, um cara que era pouco conhecido enquanto deputado federal. Mas, com o Tarcísio de Freitas, o cara ganhou uma grande repercussão. Linha dura contra o crime organizado, odiado pela esquerda. E agora, alvo de um plano de atentado contra ele. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Esse plano realmente é grave, foi descoberto e a gente precisa comentar isso aqui com vocês. Fechou? Então não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. É muito importante seu apoio aqui no nosso canal. E vamos começar, vamos lá. O capitão Derrite, ele é uma figura que ficou muito conhecida dentro do campo da direita. O cara não dá mole para bandido e é disso que o cidadão de bem gosta. Bandido, longe ou a 7 palmos. Não é assim? Pois é, e ele tem esse discurso e tem mostrado que a forma de agir dele é essa. E ainda o PL tentou te convencer que não tinha candidato de direita para São Paulo, né? Vai acreditando. Mas tá bom. A grande questão é que ele foi vítima agora, alvo de uma tentativa de assassinato. Pois é, o plano foi descoberto, mas o que ele descobriu antes desse plano é que vai te deixar de cabelo em pé. Quando a gente fala que o crime é organizado, é porque ele é organizado mesmo. O governo é que não é. Olha o plano que foi descoberto. Existe um banco do crime. Pois é, o PCC, que não é o Partido Comunista, né? Eu estou falando daquele grupo organizado, o primeiro comando da capital. Ele movimentou, olha só a cifra, 8 bilhões de reais. Sabe para quê? Para financiar campanhas eleitorais. Isso aqui são as conversas que foram divulgadas pelo jornal Metrópolis. Uma aparente prisão corriqueira por tráfico de drogas na Grande São Paulo em 2023 se converteu em uma investigação que descontinuou um plano complexo usado pelo primeiro comando da capital para movimentar bilhões em dinheiro e também financiar campanhas eleitorais. Grava isso, tá? Financiar campanhas eleitorais. Desde então, a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes, que é a chamada DISE, de Mogi das Cruzes, levantou provas que o esquema criminoso movimentou 8 bilhões por meio de um banco virtual do crime e por outras 19 empresas. Parte do montante bilionário também foi movimentado por membros da facção criminosa com o intuito de bancar políticos e suas campanhas para as eleições municipais desse ano. Nossa, tira o Twitter, é o Twitter que está interferindo na democracia. Pois é, olha o tamanho dessa descoberta. Nós estamos falando de um banco do crime organizado sendo utilizado para fomentar candidatos políticos para as eleições municipais desse ano. E aí, por que o Alexandre de Moraes não dá uma canetada para tirar o PCC do Brasil? A grande questão que a gente vai analisar aqui é que tem que se descobrir quem são esses candidatos. E pasmem, você vai se surpreender, porque eu sou capaz de apostar, posso estar enganado, mas sou capaz de apostar que um certo espectro a left, né, vai estar muito bem engajado com esse projeto aí. A gente já viu isso, inclusive, em alguns lugares lá do Rio de Janeiro, não é isso? Então, assim, eles têm a faca e o queijo na mão. O Tarcísio tem um plano, um projeto que tem ali a lista de vários candidatos, né? Várias figuras que precisa ser exposto. É óbvio, o Tarcísio está, cauteloso em dar essas informações. O fato é que se essas informações não forem à tona, muitos dos membros dessa facção serão eleitos agora, né? Em 2024. Pois é, e a preocupação é uma rede social, né? Mas enfim, o Derrite é um dos caras que são responsáveis por estar desmantelando grande parte dos recursos do PCC. Eles estão agindo com inteligência. A polícia detectou um plano para matar Derrite e prendeu criminosos do PCC. A guerra está armada. A gente precisa de pessoas, né, de gestores, e é por isso que eu ainda tenho uma grande afeição ao Tarcísio, embora eu discorde dele
de estar apoiando o Nunes, mas eu ainda sou fã do cara, é gente que tem coragem de enfrentar o crime organizado. A única forma de você resolver o problema é eliminando o crime do Brasil, o crime organizado. A polícia prendeu em São Paulo um homem suspeito de integrar um plano para matar o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, um dos nomes mais conhecidos do governo Tarcísio. A coluna apurou que Marcelo Adelino de Moura, conhecido como China, seria o executor do crime, ligado ao PCC. Ele estava fortemente armado. Com o bandido, a polícia prendeu uma metralhadora MAG 762 usada pela Armada Argentina, um fuzil HK-47 762, coletes balísticos, capacetes balísticos, máscaras, luvas táticas e munições que abastecem de .50 a pistolas de 9mm. China também escondia 18 tabletes de pasta base de cocaína e R$101 mil em dinheiro vivo. A maior parte da grana estava na casa dele, uma quantia menor estava no carro. A grande realidade aqui é que realmente existe uma operação de guerra. Realmente há uma estrutura, né? Nós estamos diante de facções que são verdadeiros exércitos. E sabe, parece, né? Só me parece que não são preocupação do poder público. Só me parece que a interferência desses grupos nas eleições municipais não chamam tanto a atenção da imprensa assim. Só me parece, que a atuação desses grupos não está sendo levada a sério quanto os perfis de direita que falam coisas nas redes sociais. Estou errado? Coloca no comentário. Vamos lá. Vamos falar de outro ponto aqui. Isso aqui me preocupa. Governo Lula deverá abrir licitação para desenvolver o WhatsApp 100% nacional. A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial está prestes a lançar uma licitação para a contratação de um novo serviço de troca de mensagens por celular. A informação foi divulgada pela revista Veja. De acordo com a reportagem, o presidente da agência, Ricardo Capelli, sinalizou que o sistema será similar ao WhatsApp, mas com foco exclusivo em uso corporativo e restrito, pelo menos inicialmente, aos servidores da agência. O novo serviço, além de ser um projeto piloto, pode vir a ser implementado futuramente em outros órgãos federais. A ideia é que essa plataforma funcione como uma alternativa segura e nacional para a comunicação dentro do governo, em um contexto onde a segurança das informações se tornou uma preocupação central. O desenvolvimento vem bem na hora que acontece ali o banimento do X aqui do Brasil. A gente começa a entrar aqui em alguns pontos de discussão, tá? Vamos lá. Me preocupa muito essa situação. Porque, assim, se você já leu alguns livros que tratam sobre a ascensão do autoritarismo na China, sobre como as democracias morrem, isso aqui é um sinal negativo demais. Por quê? Eu já te explico. Vamos lá. Começa com a criação de um WhatsApp. Vamos criar um WhatsApp do governo, vamos fazer os testes internos e vamos conseguir ver, usando o próprio dinheiro público, se a gente consegue monitorar tudo que é dito dentro desse aplicativo. Você passa a ter um controle total. Tudo que os servidores disserem, o governo está monitorando. De repente, descobre-se que isso pode ser expandido um pouco mais. Não, vamos fazer o seguinte, vamos liberar esse aplicativo, que nós vamos ter um controle total a nível nacional. Mas é um aplicativo do governo, ninguém vai querer usar. Quem é que vai deixar o WhatsApp para usar um aplicativo do governo? É simples, qualquer pessoa que não puder usar o WhatsApp. E como que eles vão fazer isso? É fácil de te explicar. Cria uma briguinha com o dono do WhatsApp, entende que esse cara do WhatsApp não está cumprindo as ordens do governo ou as ordens da justiça e manda esse aplicativo sair do Brasil. E aí, a única alternativa é você usar o que eles deixam você usar. E aí, você fica nas mãos de um aplicativo só do governo. A minha visão é que esse plano já começou. É assim que começou lá na China, né? Não com o WhatsApp, mas os meios de comunicação são todos controlados. Hoje é assim. Lá você não solta um pum sem que o Xi Jinping não sinta o cheiro. O negócio é esse. Então uma coisa está mais grave do que você possa imaginar. Então,
Entenda, a esquerda, ela é ardilosa, ela é paciente e ela sabe que às vezes pode levar 10, 20, 30, 50 anos, mas eles sabem esperar para depois tomar o poder de todas as formas. E os meios de comunicação, não tenham dúvidas, esse é o que eles mais querem controlar. E não importa se a população vai ficar chateada, afinal, numa democracia que ouve o povo, ela não é uma democracia relativamente boa o suficiente para a esquerda. A democracia tem que ser relativa. Dá uma olhada nessa matéria do Mais Goiás. Usuários do X vivem sentimento de orfandade e ansiedade com suspensão da rede. Desde a suspensão da plataforma, o antigo Twitter, o bancário Matheus Marques, de 33 anos, já se pegou tentando acessar o aplicativo 3 vezes. Com 82 mil seguidores e conhecido na rede social como Tânia Tumulto, ele disse que costumava passar o dia inteiro na plataforma e a súbita falta dela o deixou ansioso. Apesar do sentimento, ainda não optou por uma rede social substituta. Pensei em tudo que eu conseguiria fazer no meu tempo livre. Os livros que eu ainda não li, as coisas que não estudei, ainda estou vendo. O estresse pós-traumático. Depois, decido onde morar. Foi o que ele usou, brincando. Só que essa sensação de desamparo está muito maior do que você possa imaginar. Os pífios da esquerda estão preocupados porque não vão assistir mais nem a Fazenda e nem BBB. Né? Vocês acharam engraçado como que eu terminei essa frase minha no editorial de ontem, que eu sei. Mas a grande questão é o seguinte: não me importam se você gosta ou não gosta. As alternativas que vão sobrar para você é aquela que o governo quer que sobre. É só isso. Liberdade? Para que usar essa palavra? Essa palavra é um mal, é um discurso de ódio. Discursar sobre liberdade é discursar sobre o ódio. A Starlink não quer cumprir essas regras aí. A Starlink informou ao presidente da Anatel que não vai cumprir a decisão de Alexandre de Moraes sobre a suspensão do X. A Starlink, empresa de internet via satélite, também do Elon Musk, comunicou à Agência Nacional de Telecomunicações que não vai cumprir a ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de bloquear o acesso dos usuários brasileiros à rede social, anteriormente conhecida como Twitter. A empresa condiciona a implementação do bloqueio ao desbloqueio de suas contas bancárias, que foram congeladas também por determinação de Moraes. Ou seja, a Starlink foi vítima de uma ilegalidade. A Starlink não tinha nada a ver com essa história do X. E para punir o X, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, bloqueou as contas de uma outra empresa, que é a Starlink, inclusive causando prejuízos sérios à nação brasileira, inclusive à própria defesa. A Marinha brasileira usa as antenas da Starlink para poder ter acesso à internet. Lá no norte e nordeste, muitos lugares mais afastados, a única forma de você ter internet é através da Starlink. Essas pessoas todas foram prejudicadas. A Starlink, para quem usa a internet do Elon Musk, ainda está conseguindo acessar o X. E o Alexandre de Moraes mandou ordem para que ela retirasse, o X dos seus provedores. Ela falou, não, eu estou com as contas bloqueadas, enquanto eu estiver com as contas bloqueadas, as pessoas vão continuar acessando o X. A grande questão é que o Elon Musk está dobrando a aposta. Ele quer que o Alexandre de Moraes mostre que é, arriscado demais investir no Brasil. Assim, ele cria um conflito aqui com os investidores, ele cria um conflito com o mercado aqui interno brasileiro, deixa os bancos de investimento, deixa os investidores começarem a sentir a pressão na hora que os investidores tirarem o dinheiro do Brasil. Vai todo mundo pressionar, todo mundo vai pressionar o Supremo Tribunal Federal. De certa forma, é o que o Elon Musk quer, mesmo que para isso custe a retirada da sua empresa e alguns bilhões de dólares durante um tempo. Depois, o Elon Musk está confiante que ele vai fazer com que o Alexandre de Moraes caia. E se ele conseguir fazer com que o ministro caia, ele volta com tudo, com toda a força e como um herói nacional para vários brasileiros. Pois é uma jogada arriscada, mas nós estamos acompanhando. E adivinha quem é que não está cumprindo ordens do ministro do Supremo Alexandre de Moraes? Desobediência civil. Meu irmão, o PT,
Olha só, o Cláudio Dantas, jornalista, ele é jornalista sério, tá? Eu não. Depois de defender banimento do X, o PT prega desobediência civil? É um método? E aí, ele posta aqui a última postagem do PT na rede social X. Bom dia, classe trabalhadora. O PT Brasil e o presidente Lula desejam uma ótima semana para vocês. What? Estaria aqui o presidente Lula utilizando o PT como intermediário para desobedecer o Alexandre de Moraes e postar no X? Pois é, meu irmão. Você, brasileiro, não pode usar o X. O PT pode. O PT tem toda essa força. E aí é onde começa a morar, né, uma crítica muito grande. Eles podem tudo. Nem o povo já não pode mais nada. O Bolsonaro fez críticas, né, esse momento todo que a gente está passando de autoritarismo, né, falando sobre a Carta pela Democracia. E o Bolsonaro perguntou: foram enganados ou são apenas idiotas úteis? 2. Eu voto no 2. Até porque é a mesma coisa. Se eles forem enganados, eles são idiotas. Mas eu voto no 2. E você? Mas enfim, foram enganados ou são idiotas úteis? Com 1 milhão de assinaturas, a Carta pela Democracia mostrou unidade contra os ataques de Bolsonaro. O ato na Faculdade de Direito da USP reuniu movimentos populares, intelectuais, trabalhadores e mercado. Gente, eu fico pistola da vida com esse negócio de chamar gente de intelectual. Ai, você é intelectual. Ai, por quê? Não, é porque você usa óculos e tem cara de retardado, então você é intelectual. Meu irmão, não tem nada a ver com isso, tá? Eu já falei pra vocês que não adianta nada. Ah, mas eu vou ter um discurso, eu vou falar. Isso não te faz intelectual. Um homem de um livro só, ele não é intelectual, ele é um doutrinado. Então essa galera da USP que lê a cartinha do Karl Marx e dá um beijinho, né, no Manifesto Comunista antes de dormir, cara, essa turma não pode ser caracterizada como intelectual nem aqui nem na China. Mas a grande realidade é que sim, há um crescimento do autoritarismo sem precedentes. E é interessante porque alguns deputados fizeram uma ligação aqui sobre a primeira matéria que eu falei, né, do combate ao crime, o banco do PCC. Olha o que o Paulo Bilinski, e lembrando que o Paulo Bilinski é delegado, falou. Sim, o STF já disse que os operadores de celular não precisam bloquear o sinal de celulares em presídios. É só para vocês saberem. O X tem 21 milhões de usuários, enquanto presos são menos de 1 milhão. Então ele cita aqui 2 matérias do próprio STF. Somente a União pode legislar sobre bloqueadores de sinais de celulares em presídios. É o que define o STF. O STF desobriga as operadoras de bloquear celulares em presídios. O quê? Então quer dizer que nós temos 839 mil presos. E nós temos 21,5 milhões de usuários. Os 21,5 milhões de usuários do X são mais danosos do que 839 mil presos. Eu consigo bloquear o acesso, mediante operadoras, de 21,5 milhões de usuários do X, mas eu não consigo bloquear o uso dos celulares nos presídios? Tem coisa errada nessa história, meu irmão. Não ria não, não brinca não, tá? Isso é de chorar mesmo, a coisa tá tensa. Então, assim, sinceramente, a cada dia que passa, a gente começa a perceber que a escalada autoritária que nós estamos vivendo, a gente começa a perceber que o momento, sabe, assustador que nós estamos vivendo vai ter uma longa, sabe, um inverno longo. Então, o que eu percebo? Ou um milagre acontece, ou há uma manifestação grande da população, e isso se chama democracia, ou o inverno vai durar longos anos aqui no Brasil. Tô querendo te assustar sim. Sabe por quê? Porque eu tô assustado. Então, não é algo da gente desprezar não, tá bom?
Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.